dia. É que pega de surpresa a primeira vez, né? Vocês estão de surpresa também que a gente está aqui de volta, né? Então vamos todos juntos cantar dessa manhã, louvar o nome de Deus. Vamos começar com uma oração? Oremos. Pai nosso nos céus, queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa esse sábado pela manhã. Obrigado por essa oportunidade de termos um contato contigo. Senhor, estamos aqui para louvar o teu nome, para ouvir a tua voz e que o Senhor possa aceitar os nossos louvores. O Senhor também vem falar do nosso coração através das mensagens e tudo que viemos ouvir aqui. É o que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levantarei minhas mãos em louvor ao meu Deus e Senhor. Me inclino diante de ti, quão grande e santo tu és. Cantemos assim: Santo é o Senhor, Deus poderoso, os céus proclamam sua glória. Santo é o Senhor, Deus poderoso, os céus proclamam sua glória. Os céus proclamam sua glória. Levantarei minhas mãos em louvor ao meu Deus e Senhor. Me inclino diante de ti, quão grande e santo tu és. Cantemos assim, bem juntos assim. Só a igreja. Santo é o Senhor, Deus poderoso, os céus proclamam sua glória. Santo é o Senhor, Deus poderoso, os céus proclamam sua glória. Os céus proclamam sua glória. Cantemos todos a canção de louvor, glória e adoração. Cantemos todos a canção de louvor, glória e adoração. Cantemos assim, bem juntos assim. Santo é o Senhor, Deus poderoso, os céus proclamam sua glória. Santo é o Senhor, Deus poderoso, os céus proclamam sua glória. Os céus proclamam sua glória. Mais uma vez, com a força. Santo é o Senhor, Deus poderoso, os céus proclamam sua glória. Santo é o Senhor, Deus poderoso, os céus proclamam sua glória. Os céus proclamam sua glória. Os céus proclamam sua glória. Santo é o Senhor. Amém.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Só a igreja. Sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mais uma vez. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Só a igreja. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mais uma vez. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Neste altar de adoração estou
Só a igreja. Toma toda a imperfeição, transforma num vaso perfeito, faz em mim uma revolução, trocando o velho por novo, que eu possa me tornar o mais sincero adorador. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos. Declara ao Senhor: te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto. Só a igreja. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas Mais uma mãos, vez. Senhor. Transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Jeremias capítulo 29, verso 11 até o 13 nos diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta é a oportunidade que temos de estar na presença do Senhor. Estamos aqui para agradecer a Ele pela semana de bênçãos que recebemos. Estamos aqui também para poder trazer-lhes as nossas problemas, dificuldades, ansiedades. E você tem a oportunidade de vir até aqui à frente, para nós clamarmos a Deus, colocarmos perante Ele toda a nossa ansiedade e o agradecimento. Você quer vir aqui à frente? Venha, e nós vamos ajoelhar e vamos orar ao nosso Pai. Aqueles que puderem, nós vamos ajoelhar e vamos orar. Assim, teremos um louvor primeiro. Enquanto estiver cantando, vocês chegarão e nós iremos orar. Bem? Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Só a igreja. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Aqueles que puderem, nós vamos ajoelhar agora. Aqui está mais uma vez a tua igreja, Senhor, perante a tua face, com os joelhos dobrados, louvando, bendizendo o teu santo nome, que és Criador, mantenedor e Salvador. Aqui estamos porque necessitamos da tua presença em nossa vida. Agradecemos a semana que tivemos e também queremos estar aqui, clamando a ti, Senhor, pelas bênçãos prometidas em tua palavra. O Senhor conhece as nossas necessidades, sabe que vai de dentro de cada coração que aqui está. Esses que aqui vieram à frente para colocar perante o Senhor as suas ansiedades e necessidades. Pedimos perdão também, Senhor, pelos nossos pecados. E que tudo aquilo que nós vamos ouvir e falar aqui seja para honrar, glorificar o teu nome e que haja salvação neste dia. Nós te agradecemos e te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Bom sábado. Nós iniciamos hoje uma semana de oração jovem. E eu não sei se você veio sem querer ou veio porque ficou sabendo disso. Mas você é bem-vindo a este culto, a essa adoração a Deus. Você que também nos acompanha pela internet, seja bem-vindo. Que Deus abençoe o seu sábado. Nós estaremos durante essa semana ouvindo mensagens e nos preparando ainda mais para o céu. O tema da nossa semana é incomum. Talvez porque a juventude goste de coisas diferentes e incomuns. E nós vamos essa semana estar com um pregador diferente aqui em nosso meio. E antes de nós ouvirmos a mensagem trazida por ele, preparada por ele e inspirada pelo Senhor para nos trazer essa palavra, eu queria apresentá-lo. Então, o nome dele é Mateus Leite Tavares. Alguns aqui o conhecem, né? Ele está acompanhado da sua esposa Eliane e o João e a Mariana. São os filhos deste casal. O pastor Mateus, ele é formado em teologia e filosofia, tem pós-graduação em missiologia, tem mestrado em teologia sistemática pela PUC do Rio, e é um prazer tê-lo conosco nessa manhã e durante toda essa semana. Amanhã, domingo, nós teremos também a presença dele aqui à noite, às 19h30, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e encerramos no sábado. Você está convidado, traga amigos para também ouvir essa mensagem abençoada. Nós sabemos que o pastor Mateus é parente de alguns irmãos aqui da igreja. Tem gente que estudou com ele no Fonseca. Então ele já se sente em casa, que Deus possa abençoá-lo, pastor. Obrigado pela sua presença. Vem sentir a glória do Senhor. Vem viver a sua doce paz. Vem provar graça e o perdão. Vem viver, dar glórias e cantar. Vem cantar louvores a Jesus. Vem sentir o seu eterno amor. Só Ele reina sobre a terra. Só Ele reina lá no céu. Senhor dos anjos, grande é o seu poder. Só a igreja, só Ele reina.
Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ó bendito e eterno, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia dura para sempre na vida da gente. Nós vamos abrir a Tua palavra agora e é sobre ela que pedimos que o Senhor possa falar ao coração da gente. Não as nossas vozes, não os nossos pensamentos, não a nossa racionalidade, mas a Tua voz, o Teu poder e a Tua direção. Então que o Senhor seja honrado neste momento e que somente o Seu nome seja exaltado em Jesus Cristo. Amém. É muito bom poder estar com você nesse sábado, começando essa semana de oração. A verdade é que já faz algum tempo em que a gente tem tentado acertar essa semana com alguns pastores que já passaram por aqui, mas até hoje nunca deu certo. Então é a primeira vez que a gente consegue fechar essa semana e eu me sinto honrado, um privilégio poder estar com vocês aqui essa manhã e essa semana. A gente escolheu um tema que tem a ver com uma palavra que talvez seja bastante usada, que é a palavra incomum, e a gente costuma fazer uma confusão entre aquilo que é comum e aquilo que é normal. Há um tempo atrás, quer dizer, há bastante tempo atrás, eu escrevi um pequeno texto de reflexão para um grupo de pessoas que pediu. Eu estava falando sobre o que é comum e o que é normal, e a gente confunde essas coisas. Não é só porque as coisas são rotineiras, estão no cotidiano, que são comuns, que quer dizer que elas são normais. E cada vez mais é dificultoso, é complicado no dia a dia, na vida da gente, a gente fazer essa diferenciação, ainda mais numa sociedade, numa realidade em que nós temos muita dificuldade com normatizações. A ideia de norma, normatizações, regras, regulamentos, meio que fere alguns sentimentos que foram construídos no coração da gente. Então parece que tudo aquilo que tem a ver com regras, normatizações, normas, regulamentos, é uma tentativa de tolir a nossa liberdade, quando isso na verdade não funciona assim. Isso é só uma ideologia, uma teoria, uma filosofia, se você quiser chamar assim, ou uma teologia, mas isso não é a verdade de todas as coisas. Então essa semana o que eu quero conversar com você é simplesmente de histórias da palavra de Deus que mostram para a gente que a gente tem um Deus que é incomum. E esse Deus incomum nos provoca a vivermos uma vida incomum. Só isso. Então se você entender isso, você nem precisa voltar aqui durante a semana, a gente vê sábado que vem, viu? E aí você tira férias aí durante a semana, está tudo tranquilo. Mas se você quiser junto comigo a gente conversar e bater um papo essa semana e descobrirmos nas histórias da palavra de Deus como esse Deus se revela desse modo, então a gente vai poder passar um bom tempo junto. Por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Eu sei que o tempo aqui da mensagem ele está bem fechado por causa do horário que segue. Me disseram que iam colocar um reloginho ali para mim. Aê, garoto. Aí facilita. Lucas 19 é um texto conhecido demais, mas eu adoro esse texto. Lucas 19. Diz assim o texto: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O texto começa dizendo para a gente que Jesus entra na cidade de Jericó e estava o quê? Passando, ele estava passando por Jericó.
Antes aqui, se você ler o texto, você vai ver que na entrada da cidade ali tem um milagre que acontece, que Jesus cura um cego. E então você já imagina o alvoroço das pessoas ao redor de Jesus. Porque ele já chegou chegando, sabe? Ele já entrou na cidade causando. Então ele chegou na cidade, na entrada da cidade, cura um cego. Algum dos outros evangelhos dá o nome de Bartimeu. Tem um evangelho que fala que eram 2 cegos. Isso é uma discussão danada, isso não interessa. Ele chegou e curou um cego, tá certo? E se foram 2, melhor ainda. Então ele chegou, curou o cego. E ele entra na cidade de Jericó. As cidades eram estreitas, ruas estreitas. A gente tem que pensar que não havia ideia de carro. Isso não existia. E as pessoas não ficavam, né, como a gente imagina, cavalgando, né, com um cavalo ali, carroça no meio da cidade. Né? A cidade era para pedestres. Então eles tinham que colocar a cidade bem fechada, assim, com muros. Então, quanto menor ela fosse, mais fácil era proteger a cidade. Então, as vias, né, as ruas eram bem estreitas. Então, você imagina Jesus vindo por aquela caminho, por aquela rua, por aquela viela, e você tem um grupo de pessoas já ao redor dele, uma multidão, porque, acreditando ou não, virou festa, né? Porque virou celebridade. Né? Estava ali Jesus andando, aquele monte de gente, e aí diz o texto que tem um homem chamado Zaqueu. Zaqueu significa puro, inocente. Estranho, né? Vem do hebraico Zacai, significa puro, inocente. E diz que ele era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu não era somente um cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos. O Novo Testamento chama de cobradores de impostos também os publicanos. Então, se eu ler publicanos e cobradores de impostos, é praticamente a mesma coisa. É diferente a função de Zaqueu da função dos outros cobradores de impostos. Lembra de uma história que chega um grupo de pessoas cobrando a Jesus as 2 moedas? E aí Jesus manda Pedro pescar um peixe, pega as moedas na boca do peixe. Então, esses cobradores de impostos não tem nada a ver com a profissão de Zaqueu. Eles eram cobradores de impostos do templo. Eles cobravam para o templo, uma vez por ano. Outra história. Zaqueu cobrava impostos para o Império Romano. E por mais que possa parecer estranho, e a gente achar que os cobradores de impostos, eles eram, em natureza, ladrões, mas isso não é verdade. A função, a profissão de cobrador de impostos era uma profissão comum, regulamentada, era uma profissão boa, correta, você entendeu? Ele não era um ladrão por ser um cobrador de impostos. Agora, ele era visto como um ladrão, porque Zaqueu, quase que com certeza, era judeu, e aí ele cobrava impostos do seu povo para a nação dominante. Esse era o problema principal. Roubando ou não roubando, esse era o problema. Porque você tem um judeu cobrando de judeus para dar para aqueles que não são judeus. Entendeu a lógica? Eles aceitariam, entre aspas, lá um romano vir cobrando, que do romano já estava lascado mesmo, já esperava isso mesmo, eram uns perdidos mesmo nesse salvar. Mas um judeu fazer isso era uma carga de pecado a mais nas costas. Então, por isso que você vai ver em várias partes de Jesus encontrando e os fariseus os acusando assim, porque Jesus come com pecadores e com cobradores de impostos. A expressão é assim, porque ele anda com cobradores de impostos, prostitutas e pecadores. Percebe o nicho? Percebe a sequência? Era assim que o cobrador de imposto era visto. Ele era visto como alguém, como os outros, que não tinha nenhum tipo de salvação para ele, que não tinha chance para ele, que não tinha a menor possibilidade para ele, que ele era um pecador dos mais terríveis pecadores, dentro do nível de pecaminosidade que os judeus instituíram, né? Os judeus, logo depois assim, do exílio babilônico, o judaísmo, na verdade, só surge após o exílio babilônico, a gente não chama de judaísmo antes do exílio babilônico, né? Eles criam uma série de regras, por causa do medo do exílio, para que você não fira a lei. Então, por isso que você tem, por exemplo, o sábado, e para você não transgredir o sábado, você tem não sei quantas leis aqui antes, para evitar de você possivelmente transgredir o sábado, entendeu? Por isso aquela maluquice que não podia cuspir no chão. Então vem todo esse processo. Às vezes a gente faz isso, né? Com medo de chegar a transgredir, a causar um problema aqui, você vai criando tantas coisas ao redor,
a gente hoje chama isso, né, de mecanismos de proteção, para que a coisa não chegue ali no meio, você vai criando tanta coisa, e você acaba não tratando e não vivendo aquilo que está no meio ali, que é o importante. E daqui a pouco você nem sabe mais o porquê, mas você começa a reproduzir uma série de comportamentos, de escolhas, de pensamentos, que não tem nada a ver com aquela coisa que está no centro ali. E assim era o judaísmo. Criou-se uma religião no judaísmo, que era uma religião que, sabe, as pessoas já não sabiam mais o porquê faziam, simplesmente faziam. Porque a lei perdeu a sua essência, a sua centralidade. O problema não era a lei, é porque ela perdeu a centralidade e foram se criando várias regras e normas e regras para que a coisa pudesse chegar até lá. Então, quando Zaqueu é chamado aqui de cobrador de impostos, estava enfatizando bastante isso. Ele já era um pecador, mas aí tinha um acréscimo, um plus, né? Sabe, o brinde. Qual era o brinde de Zaqueu? Além de ser cobrador de impostos, ele era rico. Entendeu? Ele era rico. Aí tinha um problema. Porque para o cobrador de imposto se tornar rico, tinha que ter um negocinho. Entendeu? Ele podia viver bem como cobrador de imposto, mas rico já era complicado. Para ser rico, quer dizer que ao cobrar os impostos, ele tinha uma dificuldade e acabava cobrando a mais. Cobrava a mais. E isso que ele cobrava a mais, como ele cobrou a mais sem querer, então ficava para ele. Entendeu? E quando João Batista está pregando no deserto, e aí diz que os cobradores de impostos chegam para ele e falam assim, o que a gente vai fazer? João Batista diz assim, cobrem só o que é devido e não além. Percebe? Não tinha problema algum em cobrar o imposto. Jesus diz, de quem que é a cara que está aí na moeda? É de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O problema não é cobrar o imposto. Qual era o problema? É o além. Aí sim, era o que a gente vai chamar de Zaqueu, vai dar o nome de Zaqueu, de que Zaqueu ufanava aquilo que não era seu, né? Zaqueu era um ladrão. Por isso ele se tornou rico. Por isso ele se tornou muito rico. Porque o texto não enfatizaria assim, se todo chefe de cobradores de impostos fosse rico, o texto não colocaria que ele era rico. Você entendeu? É desnecessário. A ênfase aqui, ela vale, porque o que Lucas está querendo dizer é que Zaqueu era exatamente o modelo, o padrão negativo de um cobrador de impostos. O texto segue. E ele, Zaqueu, baixinho, né, era de baixa estatura, cobrador de impostos, rico, tinha uma situação. Ele queria ver Jesus. Mas eu acho que ele não queria ver Jesus porque Jesus era uma celebridade. Eu não vejo assim. Porque, sabe, foi vergonhoso o que Zaqueu fez. Um homem na posição dele, com a fama dele, sair, subir numa árvore, para poder ver Jesus passando. Possivelmente Jesus estava aqui no seu caminho derradeiro para Jerusalém, para o momento da crucifixão. Possivelmente foi esse caminho. Foi essa época. Então assim, sabe, não valia a pena. Zaqueu realmente tinha um interesse verdadeiro em Jesus. Ele tinha um interesse real em saber quem era esse Jesus. Só que ele não se sentia digno. E a maior prova, ou a maior evidência de que Zaqueu não se sentia digno de ver Jesus, é que quando Jesus vem e para de perto da árvore e fala com Zaqueu, Jesus é que se convida para a casa de Zaqueu. Não é Zaqueu que convida Jesus. E Zaqueu era um homem rico. Gente, nós temos na Bíblia outros exemplos de homens ricos que ofereceram banquetes para Jesus. Zaqueu não ofereceu um banquete para Jesus, sem que Jesus pedisse. Se Zaqueu fosse Simão, ou Simeão, dependendo da tradução, ele teria oferecido um banquete para Jesus, porque se achava digno, mas Zaqueu não se achava digno. Zaqueu já estava entendendo a realidade, a natureza de quem ele era, a natureza do seu ser, da sua vida, das suas práticas. Mas diante das pessoas ele era menos digno ainda, porque olha o que diz o texto, quando diz o verso 7, depois que Jesus faz o convite e Jesus está indo para a casa de Zaqueu. Todos os que viram isto
murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Um absurdo, um absurdo. E são essas coisas que me admiram em Jesus. Jesus não era um revolucionário, tá? De vez em quando você vai ouvir uns negócios, Jesus era um revolucionário. Jesus não era um revolucionário. Jesus não estava a favor dos pobres. Jesus era a favor dos pobres contra a opressão dos ricos. Não, isso não é verdade. Na verdade, isso é uma criação de 120, 150 anos para cá. Isso não é verdade. Jesus era a favor de pobres e ricos, de pessoas boas e pessoas más, porque Jesus é Deus e Deus não tem lados. Deus só tem um caminho: me salvar. Não importa quem eu seja, não importa a minha condição, nós somos a mesma coisa, as mesmas pessoas diante de Deus. Deus não enxerga essas coisas, e nós também não deveríamos enxergar. Isso não faz parte do cristianismo. Essa não é a defesa do cristianismo. O cristianismo não é uma mensagem para os pobres. O cristianismo não é uma mensagem para os menos favorecidos. O cristianismo é uma mensagem para toda e qualquer pessoa, seja ela rica ou pobre, intelectual ou não, que entenda que ela é um pecador e que precisa da graça de Cristo. Isso é cristianismo. Por isso é para todos, para todos. Jesus via assim, judeus não. Os judeus já achavam que o judaísmo era só para quem não fosse rico, era só para quem não fosse pobre. A pessoa tinha que ter uma boa condição financeira, não podia cometer pecado nenhum dentro da lógica de pecado deles, tá certo? Porque eles cometiam um monte, né? Mas sabe aquele negócio, né? O certo é aquilo que eu faço, não o que você faz. Sabe como é que é, né? Então eles tinham aquela lógica deles, né? Então assim, Jesus não via desse jeito. Jesus enxergava as pessoas, como elas são, como nós somos. Ele olha para mim e não vê um pastor. Eu sou um pastor por acaso. Você tem o seu emprego, a sua função, por acaso. Isso não é interessante, isso não interessa, não importa. Você é você, por assim dizer. Eu sou eu. Ainda que pareça loucura fazer essa afirmação, mas é. E é isso que Jesus me vê. É isso que Jesus vê em mim. Ele enxerga quem eu sou, desse jeito. E aí diz o verso 8, o que para mim é central na história. Olha que lindo isso. Mas Zaqueu, que ela murmura, imagina as pessoas murmurando, que absurdo, mas olha só, eles estavam murmurando, mas um monte deles que estavam murmurando estava lá dentro comendo junto com Zaqueu e Jesus, tá bom? Tá? Porque assim, a gente briga, mas não perde a boia. Então, estava lá, tá? Então assim, Zaqueu se levanta no meio daquelas pessoas, sabendo o clima que estava estabelecido. Aí Zaqueu diz assim: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. No judaísmo, cuidar dos pobres era um ato de extrema misericórdia. Então era um negócio assim, a pessoa era vista como salvão, porque cuidava dos pobres. Porque o Antigo Testamento, Deus fala muito para quê para o povo de Israel? Você não cuidou do pobre, do órfão e da viúva, por isso que você vai para o exílio. Fala isso um monte de vezes. Então isso ficou muito forte dentro da religião judaica, cuidar dos pobres, tá? Então ele diz isso: eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo quadruplicado. Aqui eu queria chamar a atenção de você, primeiro para uma coisa: quando alguém roubava alguém, e ele tinha que restituir o bem, não era uma restituição quadruplicada. A restituição quadruplicada era feita somente para roubos de animais. Está lá em Êxodo 22, depois você pode ler do verso 1 ao 4. Eram roubos de animais e havia situação muito específica, ou seja, a pessoa tinha que roubar o animal, matar o animal ou vendê-lo, ou seja, desfazer-se do animal, não tinha como devolver aquele animal. Então ele tinha que devolver 4 vezes mais, ou seja, 5 animais, né? Um pelo que morreu e mais 4 de multa. Quando a pessoa era apanhada com o animal ainda vivo em seu poder, ela tinha que pagar o dobro. Então ela devolvia aquele que ela roubou e tinha que dar mais um como multa. Então no máximo era o dobro. Zaqueu estava dando aqui um retorno, uma multa que não era estipulada em lugar nenhum. Foi algo dele, mas era o máximo de multa, digamos assim, que poderia acontecer. O máximo de multa que poderia acontecer. E isso surpreende bastante.
Só que o que mais surpreende é o que Zaqueu fala na primeira frase. Não é ele devolver o que tinha roubado com multa. O que mais surpreende é Zaqueu dizer: eu darei metade dos meus bens aos pobres. Todo o dinheiro de Zaqueu era ilícito e corrupto? Não. Zaqueu tinha uma profissão regulamentada. Uma boa parte dos recursos de Zaqueu eram recursos honestos. Então, por que ele vai dar metade dos seus bens aos pobres? No tempo de Zaqueu, as pessoas enxergavam a vida de um modo um pouco diferente do que a gente enxerga hoje. Na verdade, até alguns anos atrás, ainda era assim, em alguns lugares do mundo, e também aqui da nossa região, bem menos, mas alguns lugares bem pontuais, você ainda encontra esse tipo de percepção do mundo. A forma como a gente vive, e a forma como a gente encara o mundo, muda, sabe? E a gente não sabe que muda porque a gente não viveu para trás, então óbvio, né? Então a gente só sabe quando a gente vai lendo, vai tentando criar uma concepção disso, mas ela muda. E como a gente é fruto desse meio que a gente vai vivendo, a gente não vai se dando muito conta disso. Só que na época de Zaqueu, toda a vida, na época e lugar, tá? Não só a época e lugar de Zaqueu, toda a vida era religiosa. Toda ela. Tudo era religião. E perceba bem o que eu estou falando. Eu não estou falando espiritual. Eu estou falando religião. Hoje tem uma vibe de espiritualidade, tá certo? Todo mundo quer ser espiritual. E espiritual é uma coisa que tem a ver com emoção, meio estética, arte, tá certo? Não tem nada a ver isso aí não. Eu estou falando de religião, de regras mesmo, de normas. Toda a vida era religiosa. Tinha um propósito religioso. A família tinha um propósito religioso. A alimentação era religiosa. O trabalho era religioso. O tempo era religioso. O lugar de habitação, a amizade, a profissão, o divertimento, quando eles tinham, no modelo deles, era religioso. Tudo era religião. Tudo. Eu não estou dizendo que tudo funcionava dentro da igreja, não pensa assim. Mas tudo era pautado pela concepção de religião que eles possuíam. Tudo era voltado para Deus, tudo era feito por Deus e tudo era realizado por causa de Deus. Deus era o agente iniciador e Deus era a causa final, Deus era onde a coisa chegava. Então ele era o início e o fim de toda a existência humana. Então tudo na vida de uma pessoa, o dia a dia, o cotidiano, não só os momentos de culto, eram momentos religiosos. Talvez o mais próximo que a gente consiga ver, e com todo respeito, talvez seja um pouco negativo pela forma como nos aparece, e eu não estou concordando, discordando, só quero usar como exemplo, tá certo? Pega a pinça assim, pega como exemplo. Quando você enxerga, por exemplo, o mundo islâmico. O que pauta a vida deles? No mundo islâmico, de uma sociedade islâmica, tá bom? Estado islâmico, tudo. O que pauta a vida deles? É a religião, não é? A vestimenta é escolhida por quê? Por causa de quê? Por causa da última moda em Milão? Não, por causa de quê? A última moda em Milão é só para os filhos dos sheiks, tá bom? Mas o povo comum. É por causa de quê? Por causa da religião. A comida, religião. Você não vai achar vendendo porco lá. Ninguém criando porco lá. Por causa da religião. No dia sagrado da semana, na sexta-feira, o chamado à oração para tudo. E 5 vezes por dia, começa o sujeito a cantar lá, bater o sino lá, o que acontece? Todo mundo percebe que o tempo é sagrado, para o que está fazendo e faz o quê? Oração. Tudo é religioso. O entretenimento é religioso. Você me entende? Isso é uma vida onde tudo é religioso. Você pode olhar, daqui a gente olha de fora e fala assim, que absurdo, que ridículo, que falta de liberdade. Graças a Deus que eu nasci do lado de cá.
Será? Será que é tão ruim assim? Não sei. Só para você pensar. De repente, alguma coisa que é incomum pode ser bom. E talvez o comum para a gente não seja tão bom assim. Pensa aí. De uns anos foram passando, né? E de uns anos para cá, houve uma mudança na sociedade nossa, sociedade ocidental. E houve uma coisa que começou um processo de separação. A igreja cuidava de tudo. Vem o judaísmo, vem a igreja cristã, tudo a igreja cuidava. E aí você tem um rompimento da igreja com o Estado. Estou resumindo, tá? Bastante. E aí a igreja não mais dita os poderes do Estado, nem a política, nem a economia. Quando você vê os filmes lá da Idade Média, quem é que coroa o rei? Hã? A igreja, não é? Representada por um bispo, seja lá quem for que tiver ali representando a igreja. Quem coroa? Não é o poder religioso? É ele que dá autoridade terrena, porque ele tem autoridade divina. Hoje, quando os nossos presidentes da república aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou outro canto, vai receber a faixa presidencial, quem é que coloca a faixa presidencial? É um bispo? Não. É alguém de alguma das entidades religiosas? Não. Quem é que coloca? É o chefe de um dos poderes seculares, não é? Dependendo da sociedade, da formação que eles têm lá. Você percebe? Alguma coisa mudou, concorda? Não é só que deixou de ser rei, é que a religião não é mais a senhora do Estado. E eu não estou defendendo que religião e Estado tem que ser uma só coisa não, viu? Ninguém precisa ficar nervoso aqui dentro não. Não sou a favor desse negócio. Muito pelo contrário, sempre que a religião e o Estado se juntaram, começou a perseguição. Tá? Então eu quero mais é que fique separado mesmo. Mas assim, percebe como era um modo de vida diferente? E essa separação da religião e do Estado veio para a vida da gente, veio para a sua vida. E aí a religião começou a ser separada na vida da gente das outras áreas da vida da gente. Antes, o meu dinheiro era religioso, agora já não é mais. Antes, o meu estudo era religioso, agora já não é mais. Antes, o meu trabalho era religioso, não é que todo mundo era pastor ou monge, mas o trabalho era religioso, tinha sagrado nele. Hoje, já não é mais. Nós chamamos de uma vida secular, eu tenho minha vida secular, a minha vida do dia a dia, e eu tenho minha vida religiosa. Vou te dar um exemplo com dinheiro, que é parte do corpo humano que é mais sensível, né? Então, eu tenho certeza que você vai entender. Não há melhor explicação do que dinheiro. Deixa eu ver se as 10 moedas estão aqui. Botei 10 moedas, gente, porque conta com 10 é mais fácil. 2, 4, 6, 8, 10. É isso aí. Eu não sou da área de humanas, conta é complexo. Então aqui você tem 10 moedas. Tá certo? Você tem 10 moedinhas. A gente que é crente, que acredita na Bíblia, tá certo? Acredita num negócio chamado dízimo e oferta, não é isso? Fica tranquilo, tá? Fica nervoso não. Tem onde apoiar aqui não, né? Enfim, aqui mesmo. Ah, tem uma mesinha aqui. Se eu botar aqui, dá para ver? Não, né? Dá para ver, né? Então tem 10 moedas, tá certo? Se eu acredito no dízimo, uma moeda eu tiro e eu falo, essa moeda é de Jesus, não é assim? Então aquele dinheiro ali é chamado de santo, né? O que é santo para a gente? Separado para uso especial. O dinheiro é santo em si? Não, tá? Também não é profano, tá bom? Para com essa divisão de sagrado e profano na tua cabeça, tá? Ela não é real. Então assim, mas ele é separado para Jesus. Aí, eu sou fiel a Jesus, coisa e tal, devolver meu dízimo. E lá em casa, nossa casa é assim, a gente também devolve 10% de oferta. Então eu pego, devolvi também, tem lá, 2 moedinhas de Jesus, cada uma para o fim que se corresponde. Quanto sobrou para mim? Esse é o erro. Você só respondeu essa pergunta porque a sua cabeça é secular. Vou te fazer de novo. Quanto sobrou para você? Ficou com medo, né? Porque eu te repreendi na primeira resposta, né? Eu não fiz pedagogia, gente. Eu tenho esses erros assim.
Quanto sobrou para você? Nada. Por que não sobrou nada para você? Olha o desespero aí, achando que eu vou passar a oferta agora. Pastor, é o momento de passar a oferta nesse? Pega as salvas aí, é o momento. Por que entrou o desespero? Porque quando eu entendo que tudo é religioso, então até o que ficou no meu poder é o quê? É dele, é de Deus. Não é? Difícil, né? Vou deixar o dinheiro aqui para ele ir brilhando nos seus olhos. Ninguém levanta porque eu sei quanto tem, viu? Pensa comigo no tempo. A gente é crente, né? A gente é adventista. E como a gente é crente, a gente tem um dia sagrado, não é isso? São 7 dias na semana. O dízimo do tempo qual é? É o sábado. O sábado é de quem? Do Senhor, não é isso? De Deus, tá certo? De vez em quando a gente tinha que perguntar de qual Deus que a gente... Mas enfim, o sábado é de Deus. Aí, a gente que é crente adventista, salvão, o sábado é de Deus. Mas os outros 6 dias são de quem? Se você pensou em dizer, é meu, mas o mandamento diz assim, o mandamento não diz isso. O mandamento não diz isso. O mandamento diz, você vai fazer toda a sua obra, coisa tal, papá. Por que é sua obra? Porque a sua obra já é uma obra dentro de uma concepção sagrada. Não na concepção secular que nós temos. A gente fala, é meu, porque na cabecinha da gente, religião é uma gaveta. Assim como trabalho é uma gaveta, família é uma gaveta, estudo é uma gaveta, e por aí vai embora. Eu não estou falando que você é um perdido, não, apesar de ser. Eu só estou querendo dizer que a cabeça da gente, nós enxergamos a realidade assim, porque isso foi construído e está na nossa mente, e é tão natural que nós vivemos assim. E às vezes nós dizemos assim, as pessoas de mente secular, como se secular fosse um ateu. Não é. Bem-vindo à realidade. Secular é você, secular sou eu. Porque o que é secular? Secular é quando eu enxergo a vida separada em gavetas. É quando eu separo a minha vida em várias gavetas e cada gaveta eu coloco uma coisa e essas coisas, elas se tocam, mas elas não são interligadas necessariamente. Deixa eu te dar um exemplo. Com trabalho, por exemplo. Você chega no trabalho, você teve de manhã cedo, você já saiu, brigado, o cachorro fez xixi lá no seu sapato. Isso é um... Chegou a doer o coração, gente. Isso é quase com um testemunho. E o cachorro fez lá xixi no seu sapato, e você foi sair de casa, né, de carro, arranhou o carro na garagem, tá certo? Aí ou vai sair de ônibus, tá chovendo, o ônibus não tem ar-condicionado, ninguém abre a janela, e está aquele cheiro matinal de todo mundo ali, todo mundo preso, né? E você está indo para o trabalho. Você já chega no trabalho feliz. E aí você chega ali com aquele ânimo, aquela disposição, aí seu chefe vira para você, te dá um monte de coisa, você tem que fazer isso, fazer aquilo, por que você está atrasado, não sei o que lá. Você fala, chefe, mas eu tive um problema em casa, briguei com a mulher brigou comigo, eu não sei o que tal, houve um ônibus, não sei o que lá, e ele vira para você e fala o quê? Amigo, os seus problemas pessoais são de quem? Seus. Tem alguém que é chefe aqui, ou gerente de RH? Olha o pecado agora na cabeça. Você vai falar assim, os seus problemas pessoais são de quem? Seus. Aqui é o seu trabalho. O que eu estou dizendo para ele? Que ele é esquizofrênico. Que ele tem que viver uma realidade em casa e uma outra realidade no trabalho. Só que isso é real? Não. Você acha que isso é possível? Não, não é, porque você é um só. Você é um ser humano só, que está fingindo ter um monte de papéis e personalidade. Por isso que a gente está tudo doente. Não era assim no passado. Se tornou assim há pouco tempo. E fica tranquilo, não tem mais como voltar para o passado, não. O passado não volta. Nem sou romântico de achar que ele vai voltar. Só que nós fizemos isso com tudo, inclusive com a religião. Então você tem um papel no trabalho, você tem um papel na família e você tem um papel na religião. E é por isso que você só acha, que a religião é uma coisa que você pratica, no nosso caso, uma vez por semana, ou em alguns momentos e horários durante a semana,
Mas a religião não tem nada a ver com o seu trabalho, com a sua família, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com o seu entretenimento, que não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso não afeta a minha espiritualidade. Eu posso ler o que eu quiser, eu posso ouvir o que eu quiser, eu posso ver o que eu quiser, eu posso ir aonde quiser, não tem nada a ver. Eu continuo lá sentindo Deus, quando eu toco a música eu sinto Deus. Sente nada, meu filho, você sente qualquer coisa, menos Deus. Não é só porque você sente que quer dizer que o Espírito está falando com você. E não é só porque você entende que quer dizer que você é um bom religioso. Religião não é o que você sente, nem o que você entende. Religião é o que você faz. E é isso que Zaqueu entendeu. E é por isso que Zaqueu pegou metade dos bens dele e deu para quem? Para os pobres. Eu não estou falando que você tem que sair daqui e dar metade dos seus bens para os pobres, não, tá bom? Agora, se Deus tocar no seu coração, vai fundo, irmão. Tá certo? Cada um faz o que acha que tem que fazer, concorda? Nós vamos fazer isso. Só estou falando o seguinte: até o dinheiro, Zaqueu entendeu que ele era sagrado, que não era dele, que ele era mordomo. Entendeu a parada? Por isso que precisa acontecer uma revolução na cabeça da gente. Precisa acontecer uma mudança na cabeça da gente, porque senão esse negócio que a gente chama de chuva serôdia, de volta de Jesus, de que o Espírito Santo vai nos tomar e nós vamos mudar o mundo, não vai acontecer nunca. Nunca, se nós não entendermos que tudo na vida é religioso. Tudo. Seu trabalho é religioso, seu estudo é religioso, seu entretenimento, sua diversão é religioso, o que você come, o que você lê, o que você vê, o que você ouve, tudo é religião. Tudo. Sabe por quê? Porque não existe uma vida onde Deus não está e uma outra onde Ele está. Não é real, é ilusão. Venderam isso para você, como se tivesse um tempo no seu relógio em que você pode viver sem Deus e um outro tempo que você pode viver com Deus. Não tem. A vida é simples, tem dois lados, que a gente chama de grande conflito: Deus e o capeta. Então, ou eu estou com Deus o tempo todo, ou o tempo que eu não estou com Deus, eu estou com quem? Oh, alegria, é isso mesmo, entendeu? Com o capeta, o tinhoso, o demônio, coisa ruim, porque não tem como, a vida da gente tem que ser religiosa, e sabe aonde isso vai se demonstrar? No dia a dia. Quando você vai no restaurante almoçar, você para e ora? Então se você ora, não estou falando que você faz aquele negócio flecha, Senhor, pega aí, se der, pegou, sabe? Aquele negócio assim, amém, amém, para ninguém ver que eu orei. Um dia desse estava com um amigo meu, vou falar o nome dele aqui, não vou falar o nome dele não, estava com um amigo meu lá em São Paulo, que ele é famoso, né, pode falar, e a gente estava conversando, coisa e tal, a gente foi almoçar no restaurante, aí eu sentei, botei minha comida, ele chegou depois, sentou, ele me olhou com maior naturalidade e falou assim, porque a gente pensa mais ou menos parecido, ele falou assim: você já orou sozinho? Eu falei: não, estava esperando você. A gente pegou, baixou a cabeça, oramos juntos, em voz alta, antes de comer. O que você acha que um monte de gente no restaurante ficou fazendo? Parece até aquela piada daquele cara vestido de islâmico que joga bomba dentro, sabe? O pessoal sai correndo, aquela pegadinha. O pessoal ficou olhando já, né? Falou: tem uns caras estranhos ali almoçando. Não é? Porque isso é o quê? Incomum, não é? Hoje é incomum, mas não era no passado. Sabe, o trabalho que você tem esse trabalho por causa de quê? Por causa da religião. Não é não, pastor. Então tem que começar a ser, meu filho. Porque se não for, você não é de Jesus, você entendeu? Eu não estou falando que você tem que ser pastor, missionário, não estou falando nada disso. Você tem que ser o que você é, só que o seu trabalho, ele é religioso, porque você é religioso. E você não pode separar o seu trabalho de quem você é. Você é de Jesus, você pertence ao reino. Então, tudo na sua vida faz parte do reino. A escola que você tem, a faculdade que você escolheu por causa de quê? Você escolheu por causa da religião, meu filho. Ah, não foi, pastor, então muda de faculdade, filho. Muda agora, pode mudar, minha autorização. Se seu pai está aqui junto ouvindo e está desesperado, falando: quem é esse doido, eu já paguei 3 anos, tá certo? Fala que fui eu, só vou ficar aqui uma semana mesmo. Você está me entendendo? Tudo que você faz tem que ser religioso. É por isso que o que a gente come, o que a gente veste, aonde a gente vai, é tudo religião.
Não tem nada a ver com, mas isso é norma puritana. Não tem nada a ver com norma puritana, gente. Isso é uma palhaçada que estão falando na internet aí. É religioso porque nós acreditamos que quando Deus habita na minha vida, tudo na vida, todas as áreas da vida são transformadas e penetra, o Espírito Santo de Deus penetra e Ele muda a minha família, Ele muda a minha alimentação, Ele muda o meu entretenimento, Ele muda o meu gosto, Ele muda os meus planos, Ele muda os meus objetivos, Ele muda as minhas amizades, Ele muda tudo, porque Deus faz parte de tudo na vida, tudo, porque isso é religião. Qualquer religião que não seja isso, se nós vivermos um adventismo que não seja completo, total e absurdamente impregnado no dia a dia da vida, não é real. É uma ilusão, é um engano que você está contando para você mesmo. Porque Deus não pode ficar numa gaveta e você abrir e usá-lo quando você achar necessário. Porque ou Deus é tudo em mim, ou Ele não é nada. Ou eu sou totalmente dele, ou eu não sou nada. Por isso que a agenda do meu dia é uma agenda do Senhor. O que eu vou fazer nesse dia, eu vou fazer pelo Senhor e pelo reino. Eu vou fazer para salvar pessoas, e eu vou fazer para honrar o nome de Deus. Seja o que for, seja o café da manhã, um ônibus que eu vou escolher, o que eu vou assistir na televisão, o que eu vou ler, o que eu vou ver na internet, o que eu vou postar na rede, é para honrar a Deus e salvar pessoas. Porque isso é religião. E esse é o chamado. Esse é o chamado. E foi isso que Zaqueu entendeu. E quando Zaqueu entendeu, sentiu, mas fez, praticou, aí o que Jesus diz para ele? Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu sou um pecador perdido. Você é. E a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus e do Espírito Santo para mudar a vida da gente. Há um tempo atrás, eu liguei para um membro da minha igreja, e era dia de semana, sabe, horário comercial, e liguei para ele, para resolver um assunto da igreja que não era assim nada, ninguém estava morrendo, mas eu precisava resolver, peguei e liguei para ele. Quando eu liguei para ele, ele atendeu e falou assim: pastor, eu vi que ele falou baixinho, um minutinho, que eu já atendo o senhor porque eu estou numa reunião. E aí eu fiquei com vergonha, falei: não rapaz, desculpa, eu já te ligo. Ele falou: não desliga não. E eu fiquei todo constrangido, sabe? E ele demorou ali um tempo, sabe quando você vai ouvindo que o sujeito está arrastando o banco, sabe? Saindo assim devagarinho de uma sala, você vai ouvindo isso, né? E eu constrangido, falei: ai gente, que vergonha, estou atrapalhando o cara no trabalho dele. E aí quando ele atendeu, eu falei: irmão, você me perdoa. Eu falei: eu não me liguei do horário, né? Que você podia estar numa reunião, devia ter mandado uma mensagem antes, me pode desligar, volta para a reunião. Ele falou: não pastor, a reunião lá espera. E ele era um grande empresário, né? Grande mesmo. E aí ele falou: não, a reunião lá espera. E aí eu fiquei todo constrangido, falei rápido, né? Falei: não irmão, isso assim, é bobeira, isso assim. Ele falou: não pastor, acho isso sim, pode fazer. Falei: beleza. Aí desliguei o telefone. Aí no sábado, né? Eu todo constrangido ainda, fui lá falar com ele, pedir desculpa, né? Cheguei para ele e falei: rapaz, eu precisava te pedir desculpa, de eu ter incomodado você no seu trabalho, no seu horário de trabalho, lá, você estava numa reunião importante. Ele falou: pastor, sabe quem estava naquela reunião? Ele começou a me falar o nome das pessoas, né? Só. Aí que eu me senti mesmo miudinho, né? Aí ele virou para mim e falou assim, não pastor, mas só pode me ligar a hora que você quiser. Eu falei: mas... Aí ele falou: não pastor, só não entendeu não. O meu trabalho é só para pagar as contas. O que eu sou é membro e missionário dessa igreja aqui. Ele falou assim, eu falei: rapaz, mas era uma reunião de importante. Ele falou: pastor, ninguém é mais importante que o meu Deus e o ministério que eu tenho para ele.
Só pode me ligar a hora que o senhor quiser. Aí eu, como representante do reino, me senti o cara, né? Não é? Mas aquilo, você vê, o irmão me fala, aquilo mexeu tanto comigo, porque a gente é pastor, a gente vive no aquário, né? Com todo respeito aos pastores presentes, entendeu? Porque a gente só se aproxima da gente quem é crente, entendeu? Porque o povo já olha a gente como pastor, já foge, né? Então, a gente vive no aquáriozinho. Então, vocês que vivem no mundo real, sabem disso. É difícil essa escolha. Mas essa é a escolha que consagra a vida da gente para uma nova vida. Como Zaqueu fez. Quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, mudou tudo. Porque mudou Zaqueu. Então hoje, eu queria fazer um convite para você. Para que você se entregasse a Jesus. E ao entregar-se a Jesus, entregasse tudo. Seu tempo, seu dinheiro, seu entretenimento, suas escolhas, seu trabalho, sua profissão, seu futuro, seu presente, sua família, sua agenda, tudo, tudo. E Ele vai mostrar a você o poder desse Evangelho. Está disposto? Está disposto? Então deixa eu orar com você. Fique em pé se você sente isso no seu coração nesse momento. Vamos orar. Ó bendito Deus e eterno, é muito difícil para a gente, da gente abrir mão da vida da gente, desse jeito. Quando a gente fala que vai entregar a vida a Ti, Senhor, às vezes é uma coisa muito assim, etérea, sabe? E quando a gente começa a pensar que entregar a vida é entregar o trabalho, o tempo, o dinheiro, as diversões, a família, sabe, as escolhas, é difícil, Senhor. É muito difícil, porque a gente cresceu ouvindo que isso tudo é nosso, de que nós somos donos de alguma coisa. Senhor, nos perdoe por essa ilusão absurda, porque nós não temos nada, nem a vida é nossa. Então é por isso que nós queremos pedir nesse momento, que o Senhor ajude a gente, para que essa entrega que fazemos agora, humilde, simplória e singela, porque é o máximo que conseguimos fazer nesse momento, mas é sincero, que o Senhor possa tomar essa decisão e mudar a vida da gente, e nos levar para um viver contigo maravilhoso, um viver em comum, um viver onde cada momento, cada área, cada pedaço da vida da gente é religioso, inspira e expira a Tua presença, e que isso mude a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. Muito obrigado por ser esse Deus tão maravilhoso. Nós nos entregamos em Tuas mãos, em Jesus. Amém. Porque é o que diz Romanos 11. Talvez um dos textos mais poderosos da Bíblia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós queremos agradecer a você que assistiu o nosso culto, transmitido pela internet. Nós encerramos a nossa transmissão e nós vamos agora adorar a Deus com as crianças. Convidamos as crianças para virem aqui para a adoração infantil.